Boa tarde, segundo ano. Boa tarde, Jéssica. Seja bem-vinda. Tudo bem? Hoje vamos terminar então aí o assunto, né, que a gente começou semana passada da escultura, tá? Separei alguns tour aí virtual, se vocês tiverem interesse, que eu comentei que tem outros locais que dá pra gente conhecer. Então, eu separei para a gente conhecer o Louvre ou a Pirâmide do Egito. Aí eu vou deixar a escolha de vocês, tá? E também, hoje a gente vai fazer uma atividade relacionada à escultura. Como, né, a gente não tem material, né, necessário para fazer alguma escultura, né, maior, assim, eu separei um tipo de escultura, né, feita de papel, ok? Então, a única coisa que a gente vai precisar para fazer essa escultura mesmo é papel, tesoura, cola e régua, só, tá? Então, eu vou ensinar no final da aula, ok? Vou começar então já compartilhar o slide, tá? Vou até, antes de começar o slide, colocar aí um pouquinho do tour virtual pelo Louvre, pode ser? Vou mostrar para vocês um pouquinho dele, só uma parte, porque esse museu é muito grande, tá? Então não tem como a gente conhecer tudo assim de uma vez. Eles liberam só algumas áreas para a gente conhecer. Com certeza tem área que é mais restrita, então é paga só para quem vai lá mesmo. Então vamos conhecer alguns locais que eles liberaram, tá? Virtualmente para a gente estar dando uma olhada aí nesse museu, tá? Depois disso a gente continua então o assunto da semana passada, que é a escultura, e vamos então fazer atividade no final da aula, tá? Fora isso, foram bem na prova, conseguiram já fazer a prova, já recebi algumas mensagens de pessoas que já fizeram, tiraram 10, foram bem. Não tá difícil, né? É realmente o que a gente estudou em sala, né? Falamos bastante de cinema, TV e arte terapia é o que realmente vai cair, tá? Então tá fácil, não tá difícil a prova, tá bom? Espero que todos consigam fazer e saem bem na prova, né? Consigam fazer e uma nota boa aí, tá bom? Então vamos lá. Vou colocar aqui, então, compartilhar com vocês o tour pelo Louvre. Deixa eu achar aqui. Eu até separei já uma parte aqui para a gente conhecer dele. Ó, são algumas partes, tá, que estão liberadas para a gente conhecer. Então, separei só algumas para a gente estar dando uma olhada aí, tá? Ele é muito grande, como vocês sabem, né? Então, ó, aqui é uma das áreas disponíveis para a gente estar conhecendo. Ó. O Louvre ele tem várias áreas, né? Então cada área tem um assunto específico, né? Só que como está tudo em francês, tem coisa que a gente não consegue entender o que eles estão querendo mostrar, né? Olha aí que bonito. É bem clássico, né? Essa área que está mostrando aí. Tem uma área dentro do Louvre mesmo que tem bastante coisa também do Egito. Eu vou ver se eu já coloco ela também para vocês visualizarem. Olha que legal. É interessante, né? A gente conseguir ter essa sensação de entrar num museu no qual seria difícil a gente conseguir pessoalmente. Isso é uma das vantagens, né? Da arte e a tecnologia a favor, né? Juntos. Olha que interessante. Bem legal, né? E olha como eles conservam bastante, né? Todos têm um vidro para ninguém tocar e conservar o ambiente. Bem interessante, né? Deixa eu ver aqui outra área para a gente.
tá conhecendo. Só um minutinho. Ó, achei outra área aqui, deixa eu... Ó, aqui já é outra área. Dentro do mesmo museu. Ó, vocês que já conheceram o Museu de Van Gogh, tem bastante diferença nos museus, não tem? Esse tem bem mais opções, né? Bem mais obras, estão mais espalhadas, né? O museu tem mais decoração, chama mais atenção, né, do observador. Ó, o legal é isso, você consegue, né, fazer um tour totalmente pelo local. Aqui, se eu não me engano, é a parte da mitologia grega. Ai, que interessante. Aí, a cada aula, gente, eu vou mostrando um pedacinho do museu, mostrando algo diferente, tá? Sim, isso é verdade. A cor azul do fundo das paredes chama mais atenção, né, das obras. E ó, aqui, como vocês conseguem visualizar, já é uma outra área, né, do museu que representa a mitologia grega. Então, o museu ele é composto por vários, né, tipos de arte. A gente sabe que a arte tem uma evolução e a cada local tem um tipo de arte diferente. Nesse museu tem um pouco de cada coisa. É como também no Museu Nacional, né, que tinha no Rio de Janeiro, aqui no Brasil. Também era assim, cada área do museu tinha um tipo de arte diferente. Tinha egípcia, tinha grega também lá, tá? Porém, não existe mais, né? Eu já fiz esse tour aqui com vocês pelo Museu Nacional. O Museu Nacional é interessante também, porque a gente consegue visualizar o que tinha nele, né? Infelizmente, foi tudo perdido praticamente, né, pelo incêndio que teve em 2018, mas a gente consegue visualizar tudo que tinha antes do incêndio. Olha que interessante. Bem legal. Deixa eu ver se eu consigo abrir este. Esse não tá abrindo. Esse é o que a gente tava. Vou mostrar só mais uma parte, aí a gente já começa a aula, tá, gente? Para a gente não perder tempo. Ó, o Louvre na parte medieval, vamos ver que a gente não tô conseguindo abrir. Então faz assim, semana que vem eu separo mais uma outra parte, tá? Do Louvre e a gente visualiza também, ok? Então vamos lá. Semana que vem, na verdade, não, né? Que semana que vem é feriado. Na outra semana. Vamos lá começar então nosso assunto de hoje, né? O que a gente parou semana passada. Deixa eu colocar aqui em tela toda. A gente parou aqui em modelagem. Vamos lá. Então vamos lá. Então a gente parou falando sobre a técnica da modelagem, tá? Então semana passada eu já falei sobre essa técnica, mas vou falar novamente, né? Porque foi bem no final da aula.
Então, olha lá, na modelagem, as mãos do artista são o principal instrumento e os materiais mais comuns são argila, cera e gesso. Se a gente tivesse em aula, né, presencial, a gente faria uma escultura utilizando um desses materiais, né? Seria bem interessante, porque a gente já fazia a parte prática, né? Utilizando, já sabendo a teoria, você já faz a parte prática e seria bem bacana. A modelagem desses materiais é muito utilizada como meio auxiliar do escultor para estudos prévios ou como base para técnicas do vazado em metal, cimento ou plástico. Para a modelagem em argila, o material é trabalhado ainda úmido e, dependendo da escala do objeto a ser modelado, pode ser fixado sobre suporte de madeira, arame, borracha, cortiça ou qualquer outro material não absorvente. No caso em que a própria argila é o material final para a realização da escultura, se utilizam as técnicas cerâmica de cozimento. Essa técnica era utilizada por muitas culturas antigas, tais como a suméria e a chinesa, na elaboração de esculturas da terracota, que é a terra cozida. Esse tipo de técnica, né, é a mais comum, ok? E é a mais utilizada também, tá? E também é a mais fácil de ser feita, porque até as crianças conseguem fazer. Já dei exemplo semana passada que a massinha de modelar, por exemplo, é algo que vocês brincam desde a infância, né? E vocês já aprendem como modelar aquela massa para criar um objeto, criar uma figura, né? Então é uma forma mais fácil de você conseguir fazer esculturas, porque você utiliza a sua própria mão para formar aí a figura, ok? E aí vem a próxima, que é a talha em madeira. Então, considerada a arte menor, a escultura em madeira oferece um desafio maior ao escultor para dar um naturalismo desejado à figuração, devido aos veios e nós de madeira e a precisão que deve ser trabalhada. Com isso, o uso do policromado, que é técnica de pintura à têmpera sobre base de gesso aplicada na escultura em madeira, condicionou de forma decisiva a evolução da escultura em madeira. Essa técnica é muito utilizada no barroco brasileiro, na confecção do imaginário Santos do Paoco. A técnica da talha consiste no desgaste de um tronco de madeira através de um uso de instrumentos como cinzel, serras, foices, machados, isovelas e brocas. Geralmente, a madeira é trabalhada a partir de um único tronco que tem seu interior esvaziado, para evitar problemas com a umidade no acabamento final, a peça é lixada e polida. Essa parte da talha em madeira é algo que não é tão utilizado, né? É uma arte que é feita em menor escala, né? São poucas pessoas que realizam esse tipo de movimento, de escultura, e eles precisam ter instrumentos, por isso que dificulta, né? Porque nem todo mundo tem dinheiro, por exemplo, para comprar o instrumento, né? Então não é qualquer um que vai fazer igual modelagem, tá? Que precisa só da matéria-prima e a própria mão, né? Então a talha de madeira precisa dos próprios instrumentos para você conseguir, né, talhar a madeira e aí confeccionando aí o desenho, tá? Eu não sei se eu mostrei para vocês, acho que não tem nenhum aqui. Mas não sei se a gente já falou sobre arte sustentável aqui, mas meu avô era um escultor também, tá? Ele esculpia madeira, tá? E ele fazia esse trabalho também em talha em madeira, né? Utilizando raiz de árvore. Então ele pegava, por exemplo, as árvores que já caíram, né? Já não tinham mais a árvore, somente a raiz. E vocês sabem que a raiz da árvore é grossa, né? Não é aquela raiz igual a gente vê na plantinha, que é bem fininha. Então é como se fosse um tronco também, a raiz é bem grossa, bem rígida. Então você consegue trabalhar essa raiz talhando a madeira, né, para transformar em um objeto, em uma figura, ou seja, você vai talhando aí para criar a escultura, tá? Eu tenho algumas esculturas aqui, só que não está aqui perto. Na próxima aula eu posso até mostrar para vocês. Até uma mesinha ele fez utilizando apenas a madeira, né, a raiz de árvore. É bem interessante, porque é algo que você reutiliza, né, algo que iria ser jogado fora, tá? Vamos lá. E aí vem a escultura em pedra, que é a cinzelação, o nome, tá? A técnica considerada nobre consiste em desgastar o bloco de pedra com o uso de cinzéis, martelos, pontas, puxardes, poás, furadeiras e abrasivos.
Os métodos de trabalho são dois: o método direto, no qual o artista seleciona a pedra e atua diretamente sem o uso de modelos, e o método direto, no qual ele faz primeiro, né, um molde, aí um modelo em gesso, para copiar esse modelo na pedra, tá? Com auxílio de instrumentos de precisão. Então, o processo de escultura inicia com o desgaste da pedra, passando após refino, no qual as peças são trabalhadas na sua superfície e finalmente o polimento dá acabamento final. Então, ele pode fazer de duas maneiras. Ele pode pegar a pedra, escolher a pedra que ele quiser e ir, né, fazendo ali o objeto que ele quer, a figura que ele quer representar, ou ele pode fazer um modelo, né, de gesso para fazer a cópia dessa pedra, como se, por exemplo, ele não tivesse, não está com a criatividade naquele momento para criar, né, do zero. Então, ele pega um modelo em gesso, que já existe, por exemplo, né, que outra pessoa fez, e tenta copiar isso em pedra, tá? Então, fica mais fácil, né, porque ele já tem uma base de como vai confeccionar, tá? Então, entenderam? São dois modelos, modelo direto e método direto e método indireto, ok? E aí, olha aí, então as esculturas divididas por tempo, né? Olha aí, escultura na pré-história, escultura da antiguidade, tem escultura do Antigo Egito, escultura da Grécia Antiga, período dedálico, escultura da Grécia Arcaica, estilo severo, escultura do classicismo grego, escultura helenismo, escultura etrusca, escultura da Roma Antiga, são vários tipos de escultura a cada período, né? Então, como a gente sabe, como eu já falei, a arte em cada período tem uma característica diferente, né? Escultura na Idade Média, escultura românica, escultura gótica, né? Vai seguindo aí o estilo da época, tá? Escultura da Idade Moderna, Renascimento italiano, escultura maneirista, escultura barroco, escultura rococó. Idade contemporânea, escultura acadêmica, neoclássica, romântica, moderna, né? Então, a cada período, né, da arte, a escultura vai se modificando, porque muda a matéria-prima, muda o método, muda a técnica, tá? E hoje a gente vai falar, falando em escultura, a gente vai falar sobre uma escultura que a gente tem aqui no Brasil, lá em São Paulo, tá? Que é o Monumento às Bandeiras, ok? Monumento às Bandeiras é uma obra de Vitor Brecheret, tá? E é homenagem aos bandeirantes que exploraram o sertão durante os séculos 17 e 18, ok? Foi inaugurado no ano de 1953, fazendo parte das comemorações do 4º centenário da cidade de São Paulo. O monumento está localizado no Parque do Ibirapuera, na área que compreende a Praça Armando de Sales Oliveira. Eu também vou fazer um tour aí para vocês verem como ele é mesmo, além das fotos, tá? Então, ó. Então, o escultor Vitor Brecheret costumava dizer que os movimentos às bandeiras, instalado na Praça Armando Sales de Oliveira, no Ibirapuera, era a obra de sua autoria com que mais se identificava. Olha o que ele falou: passei quase 30 anos da minha vida me dedicando a ela. Então, olha, ele se dedicou totalmente a fazer essa escultura. E é belíssima, né? Olha o tamanho da escultura. É bem bonito, né? Então, demorou muito tempo para ele conseguir confeccionar essa escultura. Então, a ideia da criação do Monumento à Bandeira surgiu em 1921, após a Primeira Guerra Mundial. A obra só começaria a sair do papel em 1936. Então, olha aí, começou lá em 1921, né, a ideia dele, e só começou a, né, ser feita em 1936. Até 1953, quando foi finalmente inaugurada, a finalização do monumento esteve sujeita a situações peculiares das administrações que se sucederam no período. Armando Sales de Oliveira foi o primeiro a tomar providências para a produção da peça, reservando 2.900 e conto réis para a construção. Então, o que aconteceu? Ele teve a ideia, né? A ideia começou a sair do papel em 1936, porém, a administração que estava naquela época, o governo, né, começou a colocar empecilhos para que não fosse feito essa escultura, né? E aí, Armando, né, foi o primeiro a tomar a providência para a produção. E aí ele reservou 2.900 contos de réis para a construção da obra. No entanto,
Uma semana depois de assinar o contrato com o artista, o político deixou o governo para candidatar-se à presidência da República. Então, a partir de 1939, as obras praticamente pararam. Então, depois que ele saiu, né, do governo e foi ser candidato à presidência, a obra teve que parar, tá? Então, em 1945, o Estado fez um acordo com o então prefeito Prestes Maia. Ele assumiria a responsabilidade pela construção em troca de alguns terrenos do governo. O trabalho então foi retomado no ano seguinte. Os 240 blocos de granito que formam a obra, com cerca de 50 toneladas cada, foram trazidos de uma pedreira em Mauá. Transportá-los nas estradas de terra foi uma operação difícil. Então, olha, vocês imaginam isso, como que foi demorado para chegar esses granitos, hein? 240 blocos de granitos que pesam cada um 50 toneladas e foram trazidos de Mauá para São Paulo, né? Por estradas de terra. Então, você imagina a dificuldade que foi chegar até o local com essa matéria-prima. Então, finalmente, em 25 de janeiro de 1953, durante as comemorações dos 399 anos de aniversário da cidade, a obra foi inaugurada com 12 metros de altura, 50 de extensão e 15 de largura. O Monumento às Bandeiras representa uma expedição bandeirante subindo um plano, com 2 homens a cavalo. Ó, aqui dá para vocês visualizarem mais perto, tá? Olha aí, uma das imagens representa o chefe português e a outra o guia índio. O guia índio e o português aqui, ó. Atrás deles há um grupo formado por índios, negros, portugueses e mamelucos. Mamelucos é quem puxava as canoas, tá? Ó, que puxa a canoa das monções, usada pelos bandeirantes nas expedições pelos rios. Então, as origens podem ser identificadas por detalhes nas estátuas. Os portugueses apresentam barbas, né? E as figuras nuas com uma cruz no pescoço são os índios catequizados. Então, olha aí, você já consegue identificar quem é quem, né? E aí, ó, a obra foi então instalada no sentido de entrada dos bandeirantes pelo interior, no eixo sudeste-noroeste. Na frente do monumento às bandeiras, um mapa de Afonso Taunay, esculpido no granito, mostra o roteiro das expedições com os nomes de alguns bandeirantes famosos, entre eles Fernão Dias, Anhanguera, Borba Gato e Raposo Tavares. Então, olha aí, já no próprio monumento tem, né, um mapa já indicando nomes dos bandeirantes famosos que foram homenageados nessa estátua. E olha como os nomes, né, desses bandeirantes, a gente conhece alguns locais com esses nomes, né? Tem várias, então, ruas que são em homenagem a esses bandeirantes. Olha aí que interessante. Eu vou mostrar para vocês agora o monumento, tá? Pelo Street View, para vocês conhecerem, ó. Esse é o monumento, ok? De um dos ângulos. É óbvio que com o passar do tempo, né? Ele vai modificando, porque é muito tempo aí. Então, por exemplo, se não fazem uma limpeza, a cor fica mais escura, ó, como está aí, tá amarelado, né? Então, se eles cuidam, né, do local, vai conservando a cor original do granito, tá? Ó, olha aqui a praça que ele está localizado. Quem já passou por aí já viu esse monumento? Alguém já viu esse monumento de perto? Olha aí, mais um ângulo dele. Ó, travou aqui, não tá mais mostrando. Ó, mais um ângulo. Olha como é grande. Ó,
ele de frente. Olha que interessante, ó, os dois cavalos. Aqui é o mapa. Queria tentar mostrar para vocês, mas acho que não vai dar. Deixa eu ver se tem um zoom aqui. Ó. Olha o mapa que estava falando lá. O mapa fica bem na parte da frente, ó, com o mapa do Brasil, né? Mostrando o caminho aí dos bandeirantes. Ó, aqui a assinatura de quem fez o mapa. Olha que interessante. Bem legal, né? Então, sabendo já a história então do Monumento às Bandeiras, a gente já viu o que é escultura. Então, vamos fazer a nossa atividade aí de hoje. Vamos lá, temos pouquinho tempo, mas vamos fazer então a atividade, tá? Ó. Hoje a gente vai fazer uma atividade relacionada à escultura. Então, como a gente não tem material para fazer uma escultura, né, com as técnicas que foram ditas, vamos fazer então, uma escultura de papel, tá? Então, essa escultura é chamada origami modular, tá? E é o que eu vou ensinar para vocês fazer agora. Vocês vão precisar fazer o quê? Pegar a folha, tá? Vocês vão pegar a folha, vão dobrá-la ao meio. Eu vou ensinar para vocês a base de como a gente consegue fazer uma escultura dessa forma, tá? A forma que vocês vão criar, que vocês vão fazer, aí cada um vai pensar num jeito, tá? Eu vou ensinar a forma que vocês vão juntar as peças e aí vocês criam a escultura que vocês quiserem, tá? Então, ó, dobrou a folha uma vez, ó, deitada, tá? Dobrou a folha uma vez. Dobra a folha outra vez. E dobra a folha ao meio agora, ao contrário na vertical, tá? Ó. Quando eu abrir, ela vai estar totalmente dobrada. Então, tem que ter 8 partes, tá? Então, 4 e 4, ok? 8 partes. Vou cortar todas as partes. Então, cada parte dessa vai ser uma pecinha, tá? Então, vou cortar todas as partes, ok? Vai ficar desse tamanho, tá? Depois, ó, tá vendo? Ó, dobra ao meio de novo, e aí dobra, né, na vertical, essa parte ao meio, ok? Então, depois daí eu vou começar a montar as pecinhas, tá? A Raíssa falou que já fez o cisne com a mãe dela, deu muito trabalho. Dá mesmo. Pior que dá mesmo, viu? É muita peça para você confeccionar. Mas é também um jeito de você passar o tempo. Por exemplo, não tem nada para fazer? Ah, vou dobrar um papelzinho e vou começar a montar, ver o que eu consigo fazer, né? Eu lembro uma vez que eu ensinei a fazer isso por um 6º ano, e tinha um menino que o tempo todo que ele estava assistindo a aula, de qualquer professor, ele estava lá fazendo a dobra. Não tinha nada para escrever, ele fazia dobra e estava prestando atenção. Ele juntou tanto pedacinho que ele foi fazendo várias figuras durante o ano. Então, é um jeito de também você, né, ocupar a mente, distrair, né, fazer coisas diferentes aí, tá? Então, olha assim, agora temos os pedacinhos, né? O que eu vou fazer? Eu vou dobrar esse pedacinho ao meio. Dobro também mais uma vez, só que só para marcar o meio, ó. Marquei o meio. O que eu vou fazer agora? Vou dobrar para baixo. Ó, dobrei para baixo, dobrei para baixo. É isso mesmo, Raíssa. Dá para você ficar fazendo o tempo inteiro que você não tem nada para fazer, né? Ai, não tem nada para fazer, não sei o que eu faço. É mais relaxante, né? Vamos dizer assim, do que você, por exemplo, pegar um desenho para colorir, né? Que o colorir, você acaba chegando uma hora que cansa a mão. Mas você tá dobrando ali, você nem sente. Ó, então, dobrei, né, os dois lados. Aí eu viro ao contrário, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu dobro a pontinha para cá. E essa é só uma das maneiras, tá, gente? Tem várias outras maneiras de você conseguir fazer
esse tipo de trabalho de origami modular. Tem outras dobras, tem outros tipos que dá para fazer. Tem uma dobra que é até mais fácil, que eu vou até mostrar para vocês na próxima vez. Ó. Então, dobra as pontas e depois dobra essa ponta para cima. Dobrei essa ponta para cima. Agora é só dobrar ao meio. Depois que eu dobrei ao meio, já está pronto, então, a primeira pecinha, tá? Então, o que eu vou fazer? Cada pedacinho vai ser uma pecinha, tá? Então, ó, depois que eu fiz a peça, dobrei, tem uma parte da peça que tem 2 buraquinhos, ó. Deixa eu abrir aqui para vocês visualizarem. Ó, tá vendo? Tem 2 buraquinhos. O que eu vou fazer? Eu vou encaixar, então, uma peça na outra. Então, conforme eu vou fazendo as pecinhas, ó, tem 2 pecinhas aqui. Eu vou pegar essa pecinha e vou encaixar nesse buraquinho que está aqui, ó, tá vendo? Encaixei. Já ficou aqui encaixadinho, ó. Tá vendo? Vou mostrar aqui para vocês visualizarem. Ó. Aí vai encaixando uma peça na outra, tá? Fiz outra peça, vou lá e encaixo também. Ó. Vocês têm que entender que é por fileira, que é por camada, tá? Então, tem a fileira de baixo, aí tem a fileira de cima, a fileira de baixo, a fileira de cima. E assim vocês vão encaixando, ó. Então, vai encaixando um no outro, tá? E aí, vai formando a figura que vocês quiserem, ok? Então, essa é a atividade sobre a escultura. Então, isso leva tempo, então vocês vão fazer com calma, tá? Formar o que vocês quiserem, ok? Então, para nossa atividade de hoje, o que eu vou fazer com vocês, né? Sobre a primavera, que eu tinha falado semana passada que a gente ia fazer e não deu tempo, tá? Então, vamos fazer aí uma atividade, ok? Um desenho inspirado na primavera. Então, o que a gente vai utilizar? Apenas o caderno, ok? Vamos lá. Ó, vou fazer uma margem de 2 centímetros. Vou achar um lápis aqui. Ó, margem de 2 centímetros para centralizar o desenho. Depois que eu fiz a margem de 2 centímetros, eu vou começar fazendo alguns círculos pequenos pela folha. Ó, vou mostrar para vocês. A gente vai fazer uma mescla de desenho com recorte colagem, tá? Então, olha aí, vou começar a fazer uns círculos pela folha. Do círculo é onde vai sair as minhas flores, tá? Então, ó. Então, como que eu vou fazer para fazer essas flores? Vou fazer as flores em desenho, né? Do jeito que eu quiser, ok? Aí só tá um exemplo para vocês, tá? E depois eu vou mesclar, criando algumas flores em papel. Como que eu vou fazer para criar flores em papel? Ó. Para criar flores em papel e a gente colar aí para juntar com o nosso desenho, assim tá bem bonito também, né? Mas vamos incrementar, né? E colocar mais alguma coisa. O que eu vou precisar? Vou precisar de um círculo, tá? Então, vocês precisam recortar um círculo.
Vou recortar um círculo aqui para mostrar para vocês, tá? Então, o círculo não precisa ser certinho, então não precisa utilizar compasso, por exemplo, tá? Pode ser tortinho também, não tem problema, porque a gente vai recortar ele depois. Então, ó, preciso de um círculo. Peguei um círculo, tá vendo que o meu não tá certinho, tá? Cortei a olha. Vou dobrar ele em 3 partes, então, 1, 2, 3. Esta ponta é a ponta que eu vou recortar. Então, o que eu vou fazer? Vou cortar em forma de pétala. Quando eu abrir, já vai estar em formato de pétala. Aí, o que eu vou fazer? Assim fica muito simples, né? Fica feio para colocar nesse desenho que já tá bonito, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou recortar mais 2 desses, só que eu vou mudar o tamanho. Então, ó, esse daqui, mais ou menos, é uma flor média, vai. Aí, eu vou recortar, então, um círculo maior e um círculo menor, tá? Então, ó, vou pegar outra folha, pedacinhos que vocês têm aí, né, gente? Não vai gastando folha à toa, não. Vou recortar, então, um círculo maior. Do que eu já tinha recortado antes. E um círculo menor do que eu recortei antes. Eu vou fazer uma colagem sobrepondo um ao outro, tá? Para dar volume à flor. Então, ó, recortei um grande e um menor. Então, o grande eu vou fazer a mesma coisa. 3 vezes. Aí, vocês podem fazer direto numa folha colorida, por exemplo, né? Que aí já fica colorida a flor. Ou vocês podem recortar no sulfite, colorir as pontas depois. Ou também pode colorir o círculo antes de recortar e depois recortar, que aí já vai estar colorida a flor, tá? Então, tem algumas opções aí. Tô só arrumando aqui o círculo para me recortar, que ficou muito repicado esse círculo. Então, vou fazer mais uma vez com um círculo menor. O mesmo processo. E aí, ó, o que eu fiz? 3, tá vendo? Aí eu vou fazer o quê? Pegar a grande, colar a média no meio e colar a pequena no meio. Aí vai ficar 3 camadas de flor, tá vendo? Aí eu posso colorir apenas as bordas, ou posso pegar, já recortar em papel colorido, ou posso pintar o círculo antes de recortar, e já vai dar o efeito aí bem legal no desenho, que aí você vai colando para preencher os espaços, aí fica bem bonito, tá? Para colar, é só passar um pouquinho de cola no meio, no centro das flores, e já está pronto, tá? Como que eu digo de pintar apenas a borda? Ó, pode fazer assim. Cada flor tem uma pétala, então na pétala você pinta apenas a borda. Por quê? Quando a gente cola uma na outra, a de trás só aparece a pontinha, né, da pétala. Então, você pode pintar só a borda, que é o que vai aparecer no desenho, tá? Depois de você colar, ok? Tudo bem? Conseguiram entender? Deu tudo certo? Alguém não sabe ainda o conteúdo da prova? Alguém não fez a prova ainda? Quem fez foi bem?
Então, gente, essa foi a aula de hoje. Ó como fica aí o desenho no final, colorido. Bem interessante, né? Essa foi a aula de hoje. Espero que tenham gostado da aula. E até depois do feriado, porque semana que vem não tem aula, né? Que é feriado. Então, um beijo, gente. Até mais. Bom feriado para todo mundo. Tchau, tchau.